O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem hoje o deputado Zé Silva, do PDT de Minas Gerais. O deputado Zé Silva, ele cuida basicamente, e foi eleito até com uma grande base política nesse setor, da agricultura familiar. Então, deputado, a gente sabe da sua luta, conhece, né, o seu trabalho, inclusive como presidente da Emater, lá de Minas, e das suas ligações com a Embrapa e todo esse esquema de agricultura familiar. Eu pergunto ao senhor, como é que está esse movimento aí? Está realmente se impondo diante dessa tal do agronegócios, né, de quem a gente tanto fala? A agricultura familiar hoje é um tema, é um movimento não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Até há uma década atrás, a agricultura familiar era tido como uma agricultura social, e na agricultura familiar não é uma agricultura social, ela contribui com renda, geração de emprego, qualidade de vida. O que é produzido pela agricultura familiar também se insere dentro do agronegócio. O que diferencia é que os agricultores de grande porte, com grandes áreas, com mecanização, tenha o objetivo da sua produção para o mercado externo, que equilibra a balança comercial brasileira, e a agricultura familiar, uma agricultura onde trabalha o agricultor e sua família, que produz, na sua grande maioria, produtos para o mercado interno. Preserva as tradições locais, que é transmitida de geração para geração, utiliza um maior volume de mão de obra por área, preserva também aqueles produtos mais tradicionais e, inclusive, hoje o Brasil é referência. Eu tenho a honra de participar de uma frente parlamentar América Latina e Caribe Sem Fome, junto com mais um parlamentar do Brasil, lá do Piauí, que nós estamos levando as experiências brasileiras desse movimento para o combate à fome em outros países da América Latina. Sim, deputado. O senhor é de Minas Gerais e, claro, que tem uma visão de Brasil também, né? Inclusive porque o seu movimento não se restringe apenas ao estado de Minas, né? É agricultura familiar de uma maneira geral. E como é que se encontra atualmente a agricultura familiar? Ela já tem condições de abastecer alguma parcela da população brasileira ou de alguns estados brasileiros? Olha, Leite, eu realmente faço parte de um movimento nacional que é presidido hoje, liderado pelas organizações dos agricultores. Eu tive a honra de ser presidente da Associação Brasileira de Emateres e pude ver em cada estado como que esse movimento se consolida. E hoje, para se ter uma ideia, 70% dos alimentos colocados na mesa do brasileiro, ele vem da agricultura familiar. Para se ter uma ideia, a soja, que é um produto que se tem imagem de que é um produto só de exportação e de grandes áreas, 39% da soja brasileira é produzida por agricultores familiares. Mandioca, mais de 80%. A esse percentual, 39%? 39% da soja é produzida por agricultores familiares. Então, já parte desses 39% já deve ser exportado também. Também, e tem produtos, por exemplo, com alto valor agregado, produzido de forma artesanal, produtos orgânicos, né, o artesanato, que supera, inclusive, as nossas fronteiras, vai para outros países, né? Mas tem produtos como o feijão, por exemplo, 60% do feijão produzido pelos agricultores familiares, né? 50% basicamente do leite, né? Então, a agricultura familiar hoje, eu tenho convicção de que é um movimento que muda o perfil da vida econômica e social do Brasil. Inclusive, Leite, eu tenho afirmado, em todas as oportunidades, de que a maneira de mudar as cidades, acabar com as mazelas sociais, os problemas das periferias, né, que recebe essa população sem estar preparado com infraestrutura, é valorizando o campo. O campo deixar de ser um lugar só de produção e ser um lugar onde as pessoas serem felizes, né? O que, por exemplo, que impactou negativamente do Brasil ter esse grande problema social que nós temos hoje nas médias e grandes cidades? É porque o campo foi ficando para trás. Você vê, essa semana está na mídia... E as cidades inchando, não é? Mas dizem também que, eu não sei se é só por causa da agricultura familiar ou então do próprio inchaço da cidade, que as pessoas parece que estão já
retornando ao campo? Há um movimento no sentido de retornar ao meio rural? Existe sim, existe inclusive estudos de algumas universidades que têm uma pequena volta ao campo. Mas o que vai fazer com que essas pessoas voltem ao campo, Leite? Para você ter uma ideia, quando você pega as conquistas sociais, você pega a internet, estrada, clube, a melhor escola está na cidade. Então as pessoas saem do campo porque lá não tem essas conquistas sociais. Então hoje o nosso mandato, o PDT, começa a entrar numa fronteira diferente, de que o campo seja esse espaço de vivência, tenha essas conquistas e as pessoas possam voltar para o campo. E quem está voltando, evidentemente que volta mais preparados, que vieram da cidade, já viram que o campo tem essa potencialidade. E hoje ser agricultor familiar deixou de ser aquela personagem folclórica do Monteiro Lobato, que era aquele senhorzinho com um cachorro do lado, uma roupa rasgada, um chapéu velho. E não, o agricultor familiar hoje não é isso não. Hoje ele é altamente competitivo, usa as pesquisas geradas pela academia, pelas universidades e pela Embrapa, levado pela extensão rural, que é uma política pública fundamental. Então hoje a agricultura familiar eu tenho certeza que é o movimento social mais concreto que mais avança no país. Agora, deputado, assim em termos didáticos, como é que o agricultor, né, aquela pessoa que trabalha no campo, geralmente é empregada e trabalha quase o dia inteiro, às vezes avançando pela noite, e são pobres, pessoas até famintas, como é que elas podem evoluir no sentido de se planejar ou mesmo ingressar nesse movimento da agricultura familiar? Olha, hoje nós temos muitas políticas públicas, mais de 20 políticas públicas lideradas pelo Estado brasileiro, que são levadas esse conhecimento pela extensão rural. Nós temos a escola educação formal, onde o aluno vai para a sala de aula. Os extensionistas rurais, os técnicos agrícolas das entidades de extensão rural, das EMATERs, eles são professores, são educadores também, e que a sala de aula deles é o campo, as lavouras, as criações. E esses trabalhadores e esses agricultores têm que procurar um escritório desse serviço para ele ter acesso, por exemplo, a um planejamento, o que ele vai plantar, fazer um financiamento, fazer, por exemplo, o financiamento da Minha Casa Minha Vida, que é uma política importante para manter as pessoas no campo, né? Por exemplo... Porque eu não entendi, porque a Minha Casa Minha Vida é basicamente urbano, não é não? Não, a Minha Casa Minha Vida hoje já pode chegar ao meio rural. Para isso ele precisa ter um técnico desse, um extensionista, que dá um documento garantindo que ele vive e trabalha do meio rural, ele trabalha da agricultura familiar, e ele pode ter um financiamento. É energia elétrica para chegar na sua casa, na sua habitação. Para ele, por exemplo, conseguir comprar um pequeno equipamento, uma máquina para facilitar o trabalho dele no dia a dia, através desse serviço de assistência técnica e extensão rural. Então, hoje, são mais... Mas não é muito difícil, a burocracia não impede de as pessoas chegarem a essa fonte preciosa, assim, que seria para o pequeno agricultor? Olha, evidentemente que ainda há dificuldades, mas muitas barreiras foram superadas. Para você ter uma ideia, há uma década atrás, nós tínhamos aí metade são 4,3 milhões de pequenos empreendimentos rurais. Desses... Que já existem no país inteiro, é isso? No Brasil inteiro. Desses, mais da metade não tinha acesso a um direito elementar na vida das pessoas, que é, por exemplo, a energia elétrica. Hoje, mais de 1,5 milhão já recebeu esse benefício. Desses 4 milhões. Desses 4,3 milhões. Isso, ou seja, fazer uma conta rápida aí, seria basicamente 35% já teve acesso, né? Então ainda tem dificuldades, mas, por exemplo, esse serviço de assistência técnica e extensão rural, metade já tem um agrônomo que te dá uma informação, ele pode procurar. Agora, claro que o nosso desafio, o nosso trabalho é chegar em 100%. A hora que a gente chegar em 100%, pode ter certeza que o Brasil será o primeiro país do mundo. Hoje nós somos a 6ª potência mundial. O dia que o Brasil conseguir levar esse serviço a 100% desses 4,3 milhões de agricultores, o Brasil será, sem dúvida, a primeira potência mundial. Pois é, inclusive o projeto do Brasil é se transformar num país voltado para a alimentação, não é? Por causa dos nossos recursos naturais, as nossas vastas terras, nosso vasto território. Ele nos conduz a essa vocação natural, né, para a agricultura.
O senhor acha que o que é mais necessário para estimular esse tipo de atividade? Bom, na verdade, para mim precisa um ponto fundamental, é a decisão política de que esse setor é estratégico. É evidente que você disse, nós já falamos que avançou muito, mas o que o Brasil faz? Quando o Brasil quer dizer que um projeto é estruturante e que ele é importante, ele criou o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Então, desde 2006, ainda como presidente da Emater Minas, da Associação Brasileira de Ematérias, eu tenho defendido que o Estado brasileiro, para pagar essa dívida histórica com a agricultura, de levar os principais benefícios e conquistas sociais para a cidade, que faça o PAC rural. Aí sim, a burocracia que você citou, de não ter acesso a um financiamento, ou quando tem acesso ele demora muito tempo. Por exemplo, se um agricultor hoje quiser montar um empreendimento, mesmo que pequeno, para ele ter o licenciamento ambiental, ele demora 1 ano. Né? E aí desestimula um pouco, né? As pessoas geralmente não são bem informadas, né? Por causa do nível cultural baixo, ele dificilmente vai chegar até o final dessa empreitada. Eu até não diria, Leite, eu não diria que é o nível cultural que é baixo, sabe? Eu diria que é a falta de oportunidade. Como, por exemplo, vamos pegar o Nordeste brasileiro ou o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. É assim que eu assumi a presidência da Emater, conheci o Vale, nas suas entranhas, sabe? No Grotão lá, eu fiquei convicto que não é o Vale da Pobreza. É o vale do deserto de oportunidade. À medida que você dá oportunidade, não dá de mão beijada, mas oportuniza as pessoas a ter acesso a uma política, com certeza haverá essa transformação. Então, na verdade, essas pessoas do meio rural, o que eles querem é a oportunidade e o direito. Imagina, se eu tiver energia elétrica, internet, clube para as pessoas divertirem ou jogar um futebol, acesso a, por exemplo, a comunicação. As pessoas não vão vir para a cidade, viver aqui, sabe, nós fechados às vezes dentro das nossas casas e os bandidos soltos na rua. Tem que ter portão eletrônico, alarme, uma parafernália danada. Para não falar do trânsito, né, que está uma loucura, né? Você imagina, o Brasil, os países europeus, para cada 100 habitantes tem 65, 70 veículos. O Brasil tem 36 para cada 100 habitantes. Imagina o dia que nós tivermos em níveis, número de veículos, se não mudar a nossa logística, a nossa infraestrutura, né? Sem contar, uma passagem que eu acho que ela chega a ser emocionante, os filhos dos agricultores, sabe? Você vê, as estradas rurais brasileiras é uma lástima. Eu falo que ela transporta 2 pontos mais importantes da nossa vida como Estado. A produção, que gera emprego, gera renda, e o nosso futuro, que transporta as crianças. Porque a escola boa está na cidade, como é que o menino fica lá no meio rural? Aí esse menino vai para a cidade, quando ele chega lá, ele já sente inferior aos demais. Porque lá no meio rural ele levanta de madrugada, ele tem que trabalhar, para ele ir para a escola já vai num ônibus velho, tem poeira, o tênis dele já está mais surdo que o da cidade. E aí coloca ele para competir com os meninos da cidade, que está o dia todo por conta de estudar. Pois é, deputado, este é o gargalo maior nosso, que é o gargalo da educação, né? A gente nunca demarrou nesse campo aí. E, inclusive, no meio rural, havia projetos, né, vários projetos antigos, de levar a escola ao aluno e não de trazer a escola ao aluno. Existe alguma coisa aí, ou pelo menos o senhor visualiza alguma solução, algum caminho que leve a uma solução, uma saída para isso? Olha, eu visualizo e milito num movimento que começou na França e o Brasil hoje já tem muitas experiências de um modelo de educação, um modelo pedagógico, nós chamamos de pedagogia da alternância, onde o aluno ele fica parte do tempo dele na escola e parte com a família. E a escola é lá no meio rural. Aí ele constrói, a partir da sua realidade, o conhecimento para ele superar todas as dificuldades. Só que, por enquanto, é muito incipiente. Existe já um programa de educação no campo, mas eu não vejo outra saída a não ser essa para o nosso meio rural.